pessoas. A seleção de pessoas constitui um processo composto de várias etapas ou fases sequenciais pelas quais passa um candidato. Na, me, na, me, na medida em que são bem-sucedidos, os candidatos ultrapassam os obstáculos e passam adiante para as etapas posteriores. Na medida em que não conseguem superar as dificuldades, os candidatos são rejeitados e caem fora do processo. Nas etapas iniciais, ficam técnicas simplesmente econômicas e mais fáceis, ficando as técnicas mais caras e sofisticadas para o final. O processo seletivo geralmente utiliza combinações de várias técnicas de seleção, procedimentos e múltiplas que variam de acordo com o perfil da complexidade do cargo a ser preenchido. Cada técnica de seleção Cada técnica de seleção proporciona certas informações a respeito do candidato. As organizações utilizam uma variedade de técnicas para a seleção para obter as informações necessárias a respeito do candidato. Quanto maior o número de técnicas de seleção, maior a oportunidade das informações de seleções para trabalhar e maiores o tempo e o custo operacional. Processos de solicitação de emprego, razões para rejeição, qualificações insuficientes, entrevista inicial de triagem, habilidades insuficientes para reconhecimentos insuficientes, provas e testes de seleção, baixos resultados, entrevistas, comportamentos e atitudes desconciliáveis, exame médico, inabilidade física para o trabalho, análise de decisão, baixo potencial geral. O Banco Itaú Personalité fez um recrutamento de seus candidatos para o programa de trainings para a internet a cada ano. Não se faz anúncios de jornais, em palestras ou em faculdades, pois quer selecionar jovens que utilizam o computador em seu cotidiano. A primeira triagem feita para análise no CVC enviados pela internet reduz o número de candidatos para um terço dos pretendentes. Na triagem de dobragem de alguns alunos e ex-alunos de faculdades da primeira linha de cursos de administração, economia, contabilidade e engenharia. A seguir, os candidatos passam por um processo que dura mais de 2 meses, envolvendo provas de conhecimentos gerais e dinâmicas em grupo, testes psicológicos de inglês, entrevistas com o psicólogo, dinâmica em grupo ou com gerente, entrevista com o gerente, entrevista com o diretor da área da qual o trainer deverá estagiar. A escolha do final de 60 estagiários do Itaú Personalité é bastante competitiva. Em empresas como Brahma, Ipiranga, Lilith, os candidatos precisam demonstrar os testes e entrevistas dinâmicas de grupo que reuniam um conjunto de atitudes com o desejo de crescer. Abordam desafios, criatividade e interesse em preencher habilidades para trabalhar em equipe. Relacionamento interpessoal, foco do cliente e resultado. Cabeça aberta para o mundo. Fundação do IPR. Utilizar todos os meios existentes para encontrar talentos. Programas e estágios headhunts para cargos de executivos e anúncios de jornais. No laboratório, iniciações de gerentes, supervisores, executivos e entrevistas dos candidatos e são treinados para escolher as pessoas do perfil desejado pela empresa. O sistema é conhecido como processo de seleção de resultados. Na Xerox, da Redpack, HP e da Pascopal, todos os executivos são entrevistados pelos seus futuros colegas. As melhores empresas querem os melhores talentos, e os melhores talentos são raros. O medo de errar das contratações é um custo e isso acarreta
ou de não encontrar o mercado do tipo profissional que busca, e se faz com que as empresas procurem envolver todo o pessoal de linha de processo seletivo. Hoje, a gestão de pessoa e procedimentos de seleção da Toyota. A Toyota, como Motor Corp, utiliza procedimentos múltiplos de seleção de pessoas que funcionam como um funil para peneirar os melhores candidatos, orientação de preenchimento de formulário, inscrição e candidatos que preenchem os formulários da inscrição e recebem informações das empresas. Perspectivas da empresa que exigem um vídeo de orientação sobre o processo seletivo. Os candidatos são agrupados em conjunto de habilidades ou funções do candidato é excluído ou rejeitado. As avaliações de habilidades técnicas com a base de testes escritos como bateria de testes, aptidões gerais, intervenção de adequação do cargo, média motivação para trabalhar, um ambiente participativo e testes de habilidade ou de habilidade técnicas. Os candidatos são selecionados pelos candidatos, a cerca de 10% são aceitos nos próximos estágios. Centro de avaliação e possibilidade interpessoal, quadra de série de simulações de trabalho com duração de 8 horas, que inclui o trabalho em equipe, discussões em grupo, soluções de problemas. Projeto T, que avalia a qualidade de resultados, rapidez e ideias sobre melhorias. Os candidatos com melhores resultados passam para o próximo estágio. O Centro de Avaliação de Liderança, 3 técnicas de simulação para medir habilidades a tomar decisão e liderança, incluindo delegação, relatórios escritos, programação, treinamento e aconselhamento. Avaliação de desempenho técnico apenas para os candidatos habilitados para a área de manutenção, inclui testes manuais. Naquelas habilidades em que os testes escritos demonstram ser mais proficientes. Entrevista de avaliação Toyota, os candidatos mais bem-sucedidos para o estágio participam de uma entrevista específica com os gerentes de linha do RH. Em geral, 19 dos candidatos entrevistados são aceitos. A avaliação de saúde trata-se de exame médico físico e testes e drogas e álcool. Os candidatos que reúnam uma boa saúde ou ausência de problemas com drogas são oferecidos de oportunidade às empresas. A Toyota estima que gasta nos Estados Unidos cerca de 6 milhões para selecionar 3 mil pessoas. Ela é excelente para investimento de enormes contornos. As empresas responsáveis atraem e detêm talentos. Para convencer as empresas da importância da responsabilidade social e empresarial do RCE, precursores do movimento que usam a metade dos anos 90. Gerar desenvolvimento de requisitos de empregados, localizar e recrutar candidatos, tirar e selecionar candidatos, testar e avaliar candidatos, gerenciar admissões, encaminhar os candidatos. Atividades: abrir e desenvolver requisitos pessoais, desenvolver uma descrição do cargo acompanhado para resultados da web interna e externa, atualização de requisitos, notificar o gerente da área de administrar os dados requisitos, definir pesquisa de recrutamento e confer. Atividades de recrutamento: administrar os agentes de recrutamento, identificar e aplicar as ferramentas de seleção de entrevista de candidatos, testar candidatos, selecionar e rejeitar candidatos,
complementar informações sobre os candidatos, conduzir as verificações sobre os candidatos, recomendar e não recomendar candidatos, escolher candidatos finalistas, fazer uma oferta de trabalho, admitir candidatos, escrever, inscrever o registro de novo empregado, encaminhar para dados sendo empregados, arquivar e reter dados contidos escolhidos, perfil das atividades de recrutamento e seleção. Argumentei que um novo conceito ajuda a atrair e reter talentos. Essa ideia associada à competitividade continua a ser uma aspiração para a maioria dos setores de RH, a quem fortalece veículos de hoje. São muito mais frágeis do que do passado. A pesquisa sobre as melhores empresas para trabalhar, a, a fundação do Instituto de Administração FIA e a Faculdade de Economia Administrativa e da Contabilidade da Universidade de São Paulo, USP, demonstra que existem relações e são muito importantes para a atração e retenção de talentos, ainda que não seja possível sobre sua exata dimensão. Segundo a pesquisa, a responsabilidade social e ambiental compõe justamente a remuneração, benefícios, carreiras profissionais, educação, a integridade do trabalho e saúde, conjunto de indicadores para avaliar a qualidade de práticas. O GP Empresas, a avaliação dos resultados de seleção de pessoas. Existe uma variedade de procedimentos de seleções que podem ser combinados de diversas maneiras. Cada organização precisa determinar quais são os processos e os procedimentos de seleção mais adequados que proporcionam melhores resultados. O procedimento seletivo precisa ser eficiente e eficaz. A eficácia reside em fazer corretamente as coisas, saber entrevistar bem, aplicar testes de conhecimento que sejam válidos e precisos, adotar a seleção com rapidez e agilidade, contar com o mínimo de custos operacionais, envolver gerências e equipes do processo de escolher os candidatos, etc. A eficácia reside em alcançar resultados e atingir objetivos. Sabe fazer os melhores talentos para a empresa, sobretudo tornar a empresa cada dia melhor com novas aquisições de pessoas e pessoal. Mas a pergunta que geralmente para é como saber que o processo de provisão de pessoas apresenta eficiência e eficácia. Um dos problemas da principal administração é um processo de que exatamente mede e avalia o seu financiamento por meio de resultados, ou seja, por meio de duas saídas. Somente com a retroação da informação é possível saber que deve fazer intervenções no sentido de corrigir inadequações e ajustar o funcionamento do processo para melhorá-lo cada vez mais. Hoje, a gestão de pessoas do escritório dos sonhos. O Google tem o OCG em São Paulo, onde o trabalhador é duro, cheio de atividades. A empresa criou eficazes programas que buscam a internet e recruta candidatos por videoconferência sem nenhum contrato preferencial, mesmo que os cargos elevados, reuniões à distância são frequentes com a concorrência entre os candidatos é fortíssima. Os recrutamentos buscam o domínio do inglês, o histórico de experiências que mostram iniciativas e de lideranças. Dos pontos tem como formado uma banda de organização dos projetos voluntários ou integrados no centro. Acadêmicos, além que buscam candidatos de interesses múltiplos, além da área de atuação, desde os cursos de fotografia, de prática de esporte e também a sensibilidade da administração dos países subordinados é enfatizada, além da ótima capacidade cognitiva. Na entrevista de recrutamento, pode-se desafiar o candidato com problemas de lógica, pois vale mais o raciocínio que leva à resposta que o resultado de ter sido a empresa que oferece 5.000 para
que indicar um amigo se ele for contratado. Muitas organizações utilizam o coeficiente de seleção, o QS, para medir grosseiramente a eficácia do processo de provisão, cujo cálculo é segundo o número de candidatos admitidos, número de candidatos examinados. Na medida que o QS diminui, aumenta a eficiência e a seletividade. Em geral, o QS sofre das alterações provocadas para situações de oferta no mercado de RH, como já visto no capítulo anterior. Resultado de processo seletivo. Apesar de um custo operacional aparentemente elevado, o processo seletivo traz importantes resultados para a seleção, como adequação de pessoas e cargos de satisfação, trabalho, rigidez de ajustamento, integração com o novo empregador e as novas funções, melhor gradativo e potencial humano pela escolha sistemática das melhores talentos, estabilidade e permanência das pessoas de redução de rotatividade, maior rendimento da produtividade pelo aumento da capacidade das pessoas, melhor nível de relações humanas pela elevação moral, menores investimentos e esforços de treinamento para maior facilidade para aprender as tarefas do campo e as novas atividades trazidas pela inovação. O incremento o incremento do capital humano na organização, que significa aumentar as competências do capital intelectual. A seleção de pessoas promove a importância dos resultados para aproveitar as habilidades e características de cada pessoa do trabalho. Com isso, favorece o sucesso do potencial do cargo, eleva a satisfação para a atividade indicada para cada pessoa, evita perdas futuras da substituição de pessoas pelo insuficiente de cargo. Métricas para a seleção. A medição de eficiência e eficácia de um processo pode ser feita por duas maneiras métricas, diretas e indiretas. Métricas diretas são qualidade de candidatos e selecionados, é um valor absoluto que mede o volume de candidatos do processo de seleção. Qualidade de candidatos selecionados é o valor relativo que mede a adequação dos candidatos selecionados para os respectivos cargos ou competências individuais, que pode ser medido por seleção de candidatos aceitos, posicionados para os seus cargos, e candidatos submetidos para o processo seletivo. A rapidez de seleção do candidato é uma medida de velocidade de tempo em que o processo de seleção e o posicionamento dos candidatos são aprovados. Custo da seleção é a medida financeira do custo da seleção, que existem técnicas de seleção caras, como testes individuais, personalidade, e técnicas baratas, como entrevista. Quanto ao processo seletivo, é sofisticado e envolve candidatos de alto nível, e deve envolver necessariamente a adoção de técnicas de seleção mais sofisticadas e caras para garantir maior precisão do processo. As métricas indiretas da seleção, menos preocupadas com o processo seletivo entre si, são focadas para resultados para a empresa são a adequação do candidato selecionado do cargo. Quanto mais eficaz o processo seletivo, melhor a adesão adequada para o candidato de cargo. Tempo de adequação do candidato de cargo. Quanto mais eficaz o processo seletivo, mais rápida a adesão da adequação do candidato do cargo. Maior permanência da empresa. Processos seletivos que favorecem a permanência da empresa por adequar um candidato à cultura organizacional. Melhor aprendizado. O processo seletivo que fornece a aprendizagem para ajustar o candidato e as características da organização. Maior sucesso. O processo seletivo fornece o sucesso do candidato na empresa. Valor agregado. É o processo seletivo que agrega valor de um capital humano para escolher os candidatos melhores e mais adequados na empresa. Retorno de investimento feito para a seleção é a adequação que mede os benefícios da relação do investimento feito na seleção de pessoas. De um lado, de custos ou outros benefícios, os custos da seleção devem ser diretos ou indiretos.
Custos diretos são aqueles efetuados diretamente no processo seletivo. São salários do pessoal que participam diretamente do processo, consultores internos envolvidos no processo de investidores, aplicadores de testes, material de escritório, utilizando a seleção, os custos indiretos, aluguel e iluminação, locais utilizados para a seleção do salário do pessoal indiretamente. Processo de agregação de talentos, processo de aplicação de talentos, processo que recompensa os talentos, processo para desenvolver talentos, processo de manter talentos, processo de monitorar, tempo de adaptação da melhor adequação, melhores resultados, menor custo de aprendizagem para tempo de maior crescimento e satisfação e maior adaptabilidade, maior permanência de fidelização e melhor clima de maior satisfação. O desenvolvimento do processo seletivo de pagamento de serviços externos das empresas de terceirizados envolvidas no processo, etc. Os benefícios trazidos pela seleção que devem ser cortejados contra os custos de seleção, verifica-se o retorno do investimento feito, o processo de provisão de pessoas que devem ser condicionadas a normas, diretrizes e rotinas de trabalho que provoquem rigidez e inflexibilidade. Ela precisa ser adaptável, ágil e flexível para que sejam participativos, deve ser descentralizado, isto é, os agentes de linha de suas equipes devem estar envolvidos com o processo de recrutar e selecionar pessoas e elevar a correlação existente entre o sucesso da organização ou delegação do processo seletivo para gerentes das suas equipes de trabalho. Dentre suas posturas, a administração participativa se caracteriza pelo fato que a gestão de pessoas deve ser descentralizada para permitir que cada gerente torne o gesto da equipe de trabalho. Mais do que isso, cada gerente administra os demais recursos com a ajuda da equipe. Nas organizações bem-sucedidas, quem seleciona as pessoas são gerentes e suas equipes. A administração participativa pressupõe que as pessoas devem estar envolvidas no processo decisório. Portanto, não há nada mais lógico que as próprias equipes tenham responsabilidade de decidir a respeito de seus futuros membros e colegas. É importante agregar o talento humano à organização e adotar as competências essenciais necessárias.